Olá, amigos! Bom dia! Que bom poder chegar até você para mais um dia na nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse tempo que a gente separa para estar juntos aos pés do Senhor. Todas as manhãs a gente tem parado e meditado no Evangelho de João, ouvindo as palavras que Jesus tem para dizer para nós, vendo os seus encontros com as pessoas e sendo tocados por Ele à medida que ouvimos a voz dele falar a nós também através desses diálogos que foram registrados há séculos. João, ao escrever o seu Evangelho, escreveu com um objetivo, para que eu e você pudéssemos crer que Jesus é de fato Filho de Deus e crendo nisso, crendo nessa verdade, nos relacionando com essa verdade, nós possamos ter vida no nome de Jesus. Essa prática que a gente tem empreendido todas as manhãs aqui é uma prática muito antiga da Igreja Cristã que é conhecida como Lectio Divina ou leitura divina. Nessa leitura da Bíblia, a gente olha para pequenas porções, pequenos trechos das Escrituras, a gente ouve o que a Bíblia tem a nos dizer e a gente medita naquilo que a palavra nos diz. A gente deixa o próprio texto saltar aos nossos olhos à medida que a gente é transformado por ele. Só que o texto sempre provoca em nós uma resposta. E a gente responde à palavra de Deus por meio da oração. É isso que a gente tem feito todos os dias e hoje a gente está juntos para mais uma semana nessa empreitada, mais uma semana que a gente vai começar nesse tempo de busca por Deus. Antes da gente ler o texto de hoje, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no meu canal, você pode se inscrever, pode também ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que a gente tiver vídeo novo por aqui. Assim você faz parte dessa comunidade, assim você também não perde nada que a gente vai postar, nada que a gente vai compartilhar por aqui. Eu quero te incentivar também a compartilhar esse vídeo com familiares, com amigos, a deixar aqui o seu joinha, o seu curtir, para que mais pessoas também possam ser alcançadas por esse vídeo à medida que o YouTube entende que esse vídeo é relevante, não só para você, ele indica para mais pessoas também. Eu quero te convidar a continuar a conversa, continuar o bate-papo lá no meu Instagram, me seguindo por lá, @TássioAlmeida. E se você tem sido abençoado, se você tem sido tocado por esses momentos que a gente tem dividido aqui, eu te desafio também a colocar aqui nos comentários o seu testemunho. Hoje eu quero te convidar a ler comigo os versículos 38 a 42 do capítulo 20 do Evangelho de João. Nós já vimos o momento em que Jesus foi crucificado e agora ouviremos o relato que João conta para nós acerca do momento em que Jesus foi sepultado. A palavra de Deus diz o seguinte: Depois de tudo isso, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora, em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés, que pesava cerca de 35 quilos. Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em linho com as especiarias. Havia um jardim, perto do lugar onde ele havia sido crucificado, e no jardim, um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali. Algumas coisas saltam aos nossos olhos quando a gente vê esse relato do sepultamento de Jesus. A gente já ouviu a história de Nicodemos, aquele homem religioso que foi ter com Jesus nas sombras da noite, se esgueirando pelas sombras para não ser visto porque ele tinha medo dos homens. Mas a gente ainda não tinha ouvido falar de um outro personagem, José. Um homem natural da região de Arimateia, que ele era rico, era dono de muitas posses e que na morte de Jesus vai ter com ele, vai ter na verdade com Pilatos,
pedindo o corpo de Jesus para ser sepultado. Como um homem que era justo, José fazia questão de sepultar e não deixar aquele corpo sendo exposto à vergonha por todos, nem que Jesus fosse sepultado numa vala comum. Isso cumpre uma profecia muito antiga que dizia que Jesus esteve com um criminoso na sua crucificação, mas esteve com um rico dividindo a sua sepultura. De fato, o sepultamento de Jesus tem uma característica muito marcante porque o texto conta pra gente que levaram cerca de 34 a 35 quilos de especiarias para ungirem o corpo de Jesus, para embalsamarem o corpo de Jesus. Era costume naquela época que as pessoas embalsamassem um corpo com 100 vezes menos essa quantidade. Nem todas as pessoas tinham sepulcros cavados na rocha como era aquele que Jesus estava sendo sepultado. O normal para os costumes daquela época era que quando uma pessoa fosse sepultada, tempos depois, os ossos dessa pessoa fossem colocados dentro de uma caixa e havia uma segunda prateleira, um segundo local onde o corpo de outra pessoa da mesma família seria enterrado. Porém, o sepulcro que Jesus ocupa é um sepulcro novo. Ninguém havia ocupado aquele lugar antes. As especiarias que são levadas para ungir o corpo de Jesus pesavam 100 vezes mais do que o comum. O que mostra pra gente que, na verdade, a pessoa que estava sendo sepultada não era qualquer um. Era, na verdade, um rei. Pessoas importantes, pessoas em posições de muito destaque naquela época, eram as únicas pessoas que eram achadas dignas de tamanho desperdício de especiarias, tamanho desperdício de condimentos que eram tão caros naquela época. Não foi remorso que moveu aqueles dois homens. Agora, o que a gente vê é José de Arimateia e Nicodemos seguindo Jesus à luz do dia, colocando a cara deles para que todos pudessem ver que agora eles seguiam o Mestre não mais na escuridão, mas na frente de todos. E esse Mestre não era qualquer pessoa, não era apenas alguém que ensinava coisas legais. Esse Mestre, eles reconheciam, era o Rei, que eles estavam embalsamando agora com tamanha honra. Vamos orar? Vamos responder a esse texto que a gente acabou de ler por meio da nossa oração? Feche os seus olhos. Rei dos Reis, teu corpo moído na cruz experimentou o salário dos nossos pecados, morte. Que tristeza! Como José, que com desprendimento dispôs de seus bens para te dar um sepultamento digno, hoje que estás vivo, abre os nossos olhos para que enxerguemos aqueles que são teu corpo e que têm sofrido com a escassez que gera morte. Move o nosso coração em misericórdia para que os socorramos, não permitindo que morram por causa da nossa negligência. Tantas vezes, como Nicodemos, nos movemos por entre as trevas por medo do que as pessoas vão dizer ou da retaliação que podemos sofrer. Contudo, te amamos demais. Reconhecemos que tu és o Rei, o único que tem a legitimidade sobre o trono de Davi e sobre o trono do universo. Por isso, te adoramos. Te adoramos não mais naquele corpo que foi sepultado, mas te adoramos como o ressurreto, o glorificado. Embora nós passemos por muitas sextas-feiras de morte e sepultamento, como foi aquela, nós queremos depositar nossas esperanças no poder restaurador que trarás. Assim como nosso corpo recebeu a sentença de morte no jardim onde pecamos e caímos, permita que permaneçamos no jardim da tua ressurreição, no silêncio dos 3 dias, até que a tua voz recriadora nos chame para uma vida de ressurreição. Oramos no teu nome, ó Cristo. Amém. José de Arimateia, de maneira extravagante, ungiu o corpo de Jesus com 100 vezes mais do que era necessário para embalsamar um corpo naquela época. Hoje, eu e você somos chamados a olhar Jesus, a desprendermos dos nossos bens em amor ao nosso próximo, em socorro àqueles que necessitam mais do que nós, irmãos nossos que têm menos do que nós. Nicodemos,
que relutou em reconhecer quem Jesus era e se render ao Mestre, ao verdadeiro Mestre de Israel, ao verdadeiro Rei de Israel, agora, à luz do dia, declarava que ele era o Rei. Que no nome de Jesus eu e você sigamos em obediência, em submissão, em amor e serviço ao Jesus que deu tudo de si por nós. Hoje, nós honramos não mais um corpo morto, mas honramos o Cristo que é vivo pelos séculos dos séculos. Eu desejo a você um excelente dia, uma semana abençoada na paz do Senhor. E eu te espero aqui amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã, para juntos a gente continuar essa nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Um grande abraço para você e até mais!